Olá, tudo bem? E aí, seu amigo, irmão Mugan Kasman, autor do livro Mente Blindada com a Armadura de Deus, e hoje eu quero fazer uma reflexão com você acerca da igreja de Éfeso. Éfeso foi uma igreja estabelecida por Paulo, criada e estabelecida por Paulo, e é a primeira igreja citada pelo apóstolo João na sua carta profética à igreja de Cristo. E é a primeira igreja citada por João em Apocalipse. E nós vamos fazer um mergulho à história da igreja de Éfeso, da sua criação, das coisas que aconteceram para que ela fosse gerada pelo apóstolo Paulo, pela ação do Espírito Santo através do apóstolo Paulo e a exortação do apóstolo João de Jesus à igreja de Éfeso. Eu vou começar pelo fim. Eu vou ler o que está em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres, tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso que João recebeu quando teve a visão do Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro para a Igreja Universal. Não é uma carta para a Igreja A, para B, para C, mas para a Igreja Universal. E foi uma carta endereçada à igreja que estava passando pela fase mais aguda da perseguição. João era o último apóstolo vivo dos 12, juntamente com o apóstolo Paulo. Mas aí Paulo, ele mesmo diz que veio como um abortivo, né, fora do tempo. Mas de todos os apóstolos, João era o último. E ele estava aprisionado em Patmos, já tinha sido mergulhado no caldeirão quente de azeite, se não me engano, e sobrevivido, e aí, sem saber o que fazer com ele, foi desterrado para Patmos, e lá, aprisionado, teve essa visão do Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. E a primeira carta, a primeira mensagem para as 7 igrejas
da Ásia, que é o que a gente começou a ler aqui, a primeira igreja a quem Jesus endereça essa mensagem é a igreja de Éfeso. Nós sabemos que tem a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que é considerada a carta mais espiritual de todas as cartas da Bíblia, do Novo Testamento para a igreja. É a carta mais espiritual. É o Everest espiritual do Novo Testamento, a carta da igreja de Efésios, que Paulo escreveu. E a primeira igreja a que Jesus faz referência em Apocalipse e dá essa mensagem ao apóstolo João, a primeira igreja é a igreja de Éfeso. E por que nós estamos meditando nesta passagem, nesta igreja hoje? Eu quero confessar que o Espírito Santo está trazendo para mim um quadro semelhante ao que foi o nascimento da igreja de Éfeso, que está descrito em Atos 19, a partir do versículo 1 em diante. Ali, em Atos 19, está relatada a experiência que gerou a igreja de Éfeso. É como se a gente pudesse ver, eu vi outro dia um vídeo da nascente do rio Amazonas. É uma boa figura, né? E a gente sabe que o rio Amazonas é um dos maiores rios do mundo em volume de água, em extensão, em tudo. Existem aí mais uns 2 rios semelhantes ao Amazonas, ou 3, né? E tem lá o rio Tigre, Eufrates, lá na Ásia tem o rio Nilo, né? Tem um outro rio, que eu me esqueço o nome também, que é muito grande, mas o rio Amazonas está entre os maiores rios do mundo, em extensão, em largura, profundidade, tudo. E outro dia eu vi um vídeo, eu acho que no Instagram, de alguém que subiu na Cordilheira dos Andes, lá, não sei se é no Chile ou no Peru, e numa montanha bem alta, gelada, ele vai exatamente no local que é a nascente do rio Amazonas. Isso, a nascente. Sai água da rocha e começa a descer e formar o rio Amazonas na sua cabeceira. Obviamente que existem talvez outros lugares que vão agregando e vão fazendo com que o rio se avolume, mas essa é a nascente principal do rio Amazonas. E a gente pode considerar a igreja como sendo o rio Amazonas, né? A igreja universal, a igreja total, o corpo de Cristo na Terra. E a gente pode olhar para Éfeso, para a igreja de Éfeso, como um dos braços desse grande rio que é a igreja de Cristo na Terra. Só que a igreja de Éfeso tem uma nascente, tem uma fonte que começou tudo, que jorrou água da rocha e começou a sair água de Éfeso para formar a igreja de Éfeso. Pois então, em Atos 19, a partir do versículo 1, é essa rocha que começa a sair água. Se nós lemos em Atos 19, a partir do versículo 1, a história da geração da igreja de Éfeso,
nós vamos entender a sua gênese, como ela começou e se transformou na igreja que é referência do mais alto grau de espiritualidade e de vivência do Evangelho, mesmo no tempo do apóstolo João, porque a igreja de Éfeso foi a primeira mencionada por Jesus. E se nós formos ler todas as outras cartas que Jesus deu para que o apóstolo João escrevesse a cada uma das 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver que a primeira é a mais espiritual, Éfeso. E a igreja em sequência é a igreja de Esmirna, que é a que passa por essa grande tribulação. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, é a nossa igreja, a igreja do tempo do fim, a igreja morna, a igreja meio barro, meio tijolo, a igreja do tempo do fim. Vendo isso, seria muito importante nós observarmos que Jesus, na sua carta à igreja de Éfeso, mediante a essa mensagem do apóstolo João, ele diz que somente uma coisa há de pecado na igreja de Éfeso. E isso deve fazer a gente tremer hoje. Por quê? Porque ele faz uma série de elogios à igreja de Éfeso. Ele diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Olha só, Jesus enaltece e elogia o caráter da igreja de Éfeso, mas daí ele revela aquela causa que ele tem contra essa igreja, mesmo ela sendo notável. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Meu Deus, a única coisa que Jesus disse que a igreja de Éfeso estava vacilando era exatamente no amor que ela tinha pelo Senhor. Ela tinha zelo, ela tinha trabalho, obra e jeito correto. Mas aquele primeiro amor, aquela paixão, aquele fervor, eles não tinham mais. Eles continuavam sérios, continuavam honestos, continuavam zelosos, faziam tudo direitinho, como deveria ser. Mas uma coisa somente o Senhor tinha contra eles, que eles tinham deixado o seu primeiro amor. Meu Deus do céu! E Jesus ainda os exorta: lembra da onde caíste. Lembra o que aconteceu para arrefecer o seu amor por mim. E se arrepende, meu Deus do céu. Pratica as primeiras obras daquele jeito, apaixonado, sem medir esforços, sem temer,
sem nada. Você já viu? A pessoa apaixonada não tem barreiras. A pessoa apaixonada move céus e terra para estar junto do seu amado. A pessoa apaixonada não vê tamanho nem preço, não vê problema, não tem medo de nada, nem de ninguém. Não existe nada que possa separar uma pessoa apaixonada do seu amor. E Jesus diz: está tudo certo, vocês fazem tudo direitinho. A única coisa que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o primeiro amor. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Nicolau era lá um diácono que, ou presbítero, agora me foge, eu acho que era um diácono, que começou a pregar que as coisas materiais eram mais e não podiam ser boas, e aí falava que não, me perdoa. Nicolau era aquele que falava que aquelas coisas da carne não tinham problema, que podia viver de qualquer forma e que não tinha nada a ver, né? Nicolau era um cara carnal, vamos dizer assim, e ensinava que não tinha nada a ver essas coisas e que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum. Basicamente é isso, eu não vou entrar aqui nessa história de Nicolaíta, mas é isso. E aqui, nesse momento, né? Mas aqui Jesus revela que odeia o que Nicolau faz. E o que os seguiam, que seguiam Nicolau, faziam na igreja, porque faziam os irmãos desviar da fé pura, imaculada. E os efésios odiavam a obra dos nicolaítas, assim como Jesus também odeia. Olha só, Jesus revelando aqui que odeia as obras dos nicolaítas. Só isso é algo que devia ser objeto de um cuidado muito grande da igreja. Saber o que são as obras dos nicolaítas e de vigiar para que isso não acontecesse na igreja, assim como a igreja de Éfeso, porque Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, dizendo que eles odiavam as obras dos nicolaítas, como também Jesus odiava. Então, isso devia ser um objeto de um estudo acurado e que nós vamos fazer. Nós vamos atrás dessa obra dos nicolaítas para explicar para você, para a gente perceber o que era isso que Jesus odiava, a obra dos nicolaítas, e como a igreja dos Efésios odiava a obra dos nicolaítas a ponto de Jesus citar isso em Apocalipse. Olha, eu tenho a seu favor que você também odeia as obras dos nicolaítas. Será que você não fica curioso para saber que raio de obra é essa que os nicolaítas faziam e que Jesus odiava e que elogiou a igreja de Éfeso por odiar também? Será que Jesus era um promotor de ódio? Ele fazia discurso de ódio? Ele odiava a obra dos nicolaítas. E a igreja de Éfeso também odiava a obra dos nicolaítas. E nós, hoje, deveríamos também odiar as obras dos nicolaítas. Só que a grande maioria nem sequer sabe quem foi Nicolau, o que ele ensinou e como e por que a obra que ele fazia na igreja era objeto de ódio de Jesus e da igreja de Éfeso.
Não é impressionante isso? Pois é. E a única coisa, o único pecado da igreja de Efésios citado por Jesus, com tudo isso, foi que simplesmente a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. É pecado deixar o primeiro amor? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente escuta Jesus falando em Mateus 24, o que ele fala para nós? Eu vou aqui até olhar na Bíblia o que Jesus fala em Mateus 24 acerca do amor, que pode justificar isso que Jesus está falando aqui, ó, aqui em Apocalipse 2. Olha só, eu vou ler para você aqui. Mateus 24. Olha isso. Vamos lá. Mateus 24, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Será que a gente está vendo isso hoje? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Será que estamos vendo isso hoje? Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas. Será que isso está acontecendo hoje? E enganarão a muitos. Será que isso está acontecendo hoje? E por se multiplicar a iniquidade, escute bem, e por se multiplicar a iniquidade dessa forma, dessa maneira, o amor de quase todos esfriará. O quê? O quê, pastor? O amor de quase todos esfriará. Ai, 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 ai. O amor, né? O amor de quase todos esfriará, né? Meu Deus. E aí? E daí? Olha só o que diz o versículo seguinte. Mas aquele que perseverar até o fim. Olha isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu Deus, perseverar até o fim no quê? Perseverar até o fim no amor. No amor, Jesus está explicando que por causa da situação ser caótica, de iniquidade, de maldade ao seu redor, com vários falsos profetas, doutrina de demônio, mau testemunho, briga, dissensão, facção, contenda. Por causa disso tudo, o amor de quase todos, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim no amor, esse será salvo. Será que este padrão se repete lá na carta da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse? É claro, Jesus está falando aqui no Apocalipse. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Deixa eu te dizer uma coisa que deve congelar o seu sangue. Se você perdeu o amor por Jesus, pelas coisas de Deus, a paixão por Jesus, pela obra de Deus na sua vida, você vai ser removido. Você vai ser removido. O candeeiro
vai ser removido. O que significa isso? O seu lugar na presença de Deus vai ser removido se não te arrependeres. Olha só, ele se apresenta aqui como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Isso é a figura do templo. O candeeiro tem 7 luzes. É o menorá de ouro, que representa os 7 Espíritos de Deus. Esse é o luzeiro que fica no Santo dos Santos, irmão, na presença de Deus. E Jesus está dizendo que vai remover o teu candeeiro de lá. Se você não se arrepender, se você não se voltar para o primeiro amor. Éfeso não tinha nenhum pecado, era proba, ela fazia tudo que tinha que fazer, mas tinha deixado o primeiro amor, e Jesus a repreende e diz: olha, se arrepende, lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor, porque senão eu virei a ti e removerei o teu candeeiro. Meu Deus do céu! O amor a Deus, as coisas de Deus, a paixão pelas coisas do alto do céu. Não basta somente você fazer a obra de Deus. Não basta somente você ter aparência de cristão. Não basta somente você vestir a capa de religiosidade. Não adianta só fazer o que você sabe que é correto fazer. Tem que amar. Lembra dos 3 maiores dons? A fé, a esperança e o amor. E dentre esses 3, o maior é o amor. Se você não tem amor, você pode perder a sua salvação. Essa é a mensagem para você. E se você quiser, lembra de onde você caiu. Lembra de onde você perdeu o seu amor. E volta. Se arrepende. Rápido. Jesus está voltando. E essa mensagem é para uma igreja que aparentemente é perfeita. Mas só falta esse pequeno detalhe. Perdeu o primeiro amor. Se arrepende e vive. Se arrepende e seja salvo. Porque Jesus diz, por se multiplicar a maldade e a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim no amor será salvo. Deus te abençoe. Esse é o começo da meditação no mergulho à igreja de Éfeso. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.